A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a revelar, né? O que está escrito na Bíblia, né? Então precisamos entender o que o Espírito Santo requer de nós nesse momento em que estamos atravessando em cumprimento da parte do Evangelho, né? Como sinais até a volta de Cristo. Então, através do que será revelado, vamos aprender o que é Evangelho, que é considerado uma doutrina de Cristo. O momento agora é um momento que nós temos que aproveitar esse período, nos dedicarmos à leitura, ter conhecimento daquilo que o Espírito Santo quer. Vamos falar de doutrina de Cristo. Segundo João 9, revela todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina que os apóstolos pregaram foi o ensino que Jesus fez com eles quando ele subiu ao monte, a partir de Mateus 5:1. Preste bem atenção, vão lá, busquem, guarde aqui esses versículos, Mateus 5:1. É o que vai nos dar a plena certeza do ensino que Jesus deu aos seus discípulos e depois deu a eles o título de apóstolos. Mateus 5:1. Fora disso, estão na desobediência. Vamos lá, Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. O que Jesus fez lá? Mateus 5:2. E ele começou a ensiná-los dizendo... Então nós vamos ver que o ensino de Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele primeiro ensina os seus discípulos uma doutrina de Cristo que está lá revelada no Evangelho, novo mandamento. Mateus 5, 3 em diante, nós vamos ter esses ensinos que Jesus deu aos discípulos. Mas eu deixo aqui uma observação que muitas pessoas usam Mateus 5,17 como justificativo de estarem na lei. Vamos ver o que revela Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Já se cumpriu, esse que é o problema. Nós temos que buscar, está lá escondido, no tempo de Deus que ele quer revelar. Então já se cumpriu em Jesus. Vamos lá ver Lucas 24:44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então é isso que o Espírito Santo está nos revelando no momento
que nós estamos tendo a oportunidade de ver as coisas que estão acontecendo no mundo, de tirar um tempo para Deus, para realmente saber aonde está localizada a doutrina de Cristo. Jesus só ensinou a eles o Evangelho. Está provado aqui na Bíblia. Portanto, é este o entendimento em que o Espírito Santo está nos ensinando. O Evangelho de Mateus 5,18 revela: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Já se cumpriu em Jesus. O Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nos dá a plena certeza das coisas que nós estamos sendo ensinados, revela Lucas 24:44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então não há justificativa para usar esses dois versículos para estar na lei. O porquê o Apocalipse 2:2 revela: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. É o que está revelado. Então, primeiro, o reino de Deus está limitado a 12 apóstolos. Vamos ver lá o que revela Apocalipse 21:14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, não poderias ter 11 e nem mais do que 12. Matias foi contado com os 11. Então precisamos entender o que o Espírito Santo nos revela nesse momento. Como ficou a situação de Paulo? Porque o que acontece é o seguinte: existem determinadas situações que as pessoas tiram Matias e colocam Paulo como 12º apóstolo. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Nós não podemos mudar o que a Bíblia nos ensina. Lá em Atos está dizendo que Matias foi contado com os 11, então está lá, não pode se mudar. A prova disso é que nós agora vamos ter uma posição com relação a Paulo. Jesus, tendo conhecimento de todas as coisas, o que fez? Paulo recebeu de Jesus um novo título para que ele não fosse julgado por Apocalipse 2:2 como mentiroso. O mistério sendo revelado está na Bíblia. Vamos lá, Atos 26:16. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Paulo recebeu de Jesus o título de ministro e testemunha, tirando dele o título de apóstolo. Lembra que foi revelado no Apocalipse 21:14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós não podemos, nós temos conhecimento que nada pode ser acrescentado no livro de Apocalipse.
Então é um mistério revelado, escondido lá no tempo em que Deus quer revelar ao mundo. Inclusive, o próprio ministro e testemunha Paulo, que agora nós temos que aprender, o que Jesus deu a ele, ministro e testemunha. Paulo revela lá em 2 Coríntios, né? Vamos ver aqui 2 Coríntios 11:13. O próprio ministro e testemunha Paulo fala o quê? Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo já deixou escrito, o ministro e testemunha Paulo já deixou escrito. Agora, como ficou a situação do reino de Deus, conforme revelação? Vamos lá. Atos 1:13. Apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Então essa é a relação ainda dos 11, que Judas, né, que o traiu, saiu, né? E Atos 1:26 revela Matias, contado com os 11. Então Matias é o 12º apóstolo. Depois nós vamos ter Atos 26:16. Paulo, Jesus deu o título a ele de ministro e testemunha. Então está tudo provado na Bíblia. Segundo ponto, além da limitação dada pelo reino de Deus, com 12 apóstolos, os que se titulam apóstolos no presente, conforme revela Apocalipse 2:2, são considerados mentirosos. Os ensinos dos atuais, que se consideram apóstolos, estão totalmente fora dos ensinos em que Jesus, quando começou seu ministério. Aí, não adianta esconder, tudo vai ser revelado, nada vai ficar escondido. Né? Nós estamos atravessando essa situação, que é um dos sinais, né, da volta de Cristo, mas Cristo não vai vir agora, porque eu já tenho, inclusive, revelado em algumas matérias que ainda precisa se cumprir a vinda dos 2 profetas, tá? Que são as 2 testemunhas, precisa vir a consumação de século, precisa se completar o número de conservos dos irmãos, né? Que terão que ser mortos. Está lá no livro de Apocalipse. Ainda falta se cumprir as últimas 7 pragas. Por que tem que se cumprir também as últimas 7 pragas? Porque ninguém pode entrar no templo, que é a promessa, enquanto não se cumprir, inclusive, as 7 últimas pragas. Então precisamos entender. Ah, Jesus está voltando. Peraí, vamos com calma. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E cada vez mais vai acontecer. Precisamos entender. Então, Jesus, quando começou seu ministério, ensinou os seus discípulos, quando ele subiu lá no monte. Veja, vou repetir de novo, Mateus 5:1. Busquem na Bíblia para ver exatamente o que Jesus só ensinou aos discípulos. É considerado o ensino de Jesus uma doutrina. Então, Mateus 5:1
ao versículo 48. Depois nós vamos ter Mateus 6, do versículo 1 ao 34. Depois nós vamos ter Mateus 7, do versículo 1 ao 29. Isso é o início do ensino de Jesus. No versículo 28, deixa bem claro que o ensino que Jesus deu aos seus discípulos é considerado uma doutrina. Vão lá buscar, vão ver. No versículo 29, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, quando Jesus lá em cima no monte começa a ensinar os seus discípulos, para também dar condições a eles de pregar e fazer os milagres, primeiro teve que aprender a doutrina revelada. E nós vamos ver, inclusive, no Evangelho de Mateus 8:1, busquem lá, busquem, vão lá realmente constatar o que está sendo revelado, é um direito de cada um. Aonde que está escrito? Então vamos ver, Mateus 8:1 revela Jesus descendo do monte, após ter ensinado os seus discípulos. E o que acontece? Jesus, após descer o monte, ele começa a andar e começa a fazer os milagres, e os discípulos com ele, aprendendo o que Jesus fazia. Lembra que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer? Então como é que vai se fazer algo sem estar dentro da obediência, dentro do ensino considerado doutrina de Cristo? Não tem como. Não tem como. Aí perguntam, onde é que estão os milagres? Não tem, poucos. E os que estão aí vai acontecer, né? Senhor, profetizamos em teu nome nos expulsamos demônio. Vocês sabem muito bem que Jesus vai falar, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tá aí. Tá aí. Não adianta. Todos os nossos fios de cabelo estão contados por Deus. Não adianta se esconder, não adianta querer enganar, porque em paralelo com as coisas que estão acontecendo no mundo, o Espírito Santo já está revelando quem é, quem não é. Então não adianta. Não adianta. Deus está no controle de tudo. Por isso, ele mesmo deixou escrito em Mateus 5:20. Presta atenção o que é revelado em Mateus 5:20. Mateus 5:20 é um dos versículos que faz parte da doutrina de Cristo, em que ele estava ensinando lá aos discípulos e deixou bem claro para eles. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então esse é o mistério revelado que irá se cumprir, em que muitos terão surpresa. A nossa justiça só excede a dos escribas e fariseus quando fazemos a vontade de Deus em conformidade com a doutrina que Jesus deixou escrito. Evangelho, novo mandamento. E dentro do Evangelho nós vamos encontrar a tal doutrina que Jesus deixou para os seus discípulos e que nós também temos que ser o quê? Modelo daquilo em que Jesus fez. Acabou-se. Mas tudo está no tempo de Deus. Tudo. No momento certo, ele vai e mostra, dentro do que está escrito, as revelações, o significado. Então, Jesus deixou como exemplo, quer dizer, que é um dos exemplos,
O que revela Mateus 23, versículo 1, 2, 3 e 4. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Isso está revelado no versículo 1 de Mateus 23. Vamos lá ver o que revela o versículo 2 de Mateus 23. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. No verso 3 de Mateus 23, portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Então, este é um dos exemplos que encontramos no Evangelho, assim como outros que estão escritos, em que os escribas e fariseus faziam com Jesus. Era muito questionamento. Então passamos a entender o quê? Que a nossa justiça só excede a dos escribas e fariseus quando pregamos o Evangelho Novo Mandamento, que é considerado uma doutrina de Cristo. Fora disso, corre-se o risco de estar com relação a Mateus 5,20, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então vai ser mais fácil um pecador que se arrepende hoje e no dia seguinte ele morre, de entrar no reino dos céus, do que aquele que se acha que tem 20, 30, 40 anos no fundamento dos escribas e fariseus. Não estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que vão ser pegos também por Mateus 5,20. E aí vai se cumprir o quê? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então não adianta. Não adianta esconder. Deus já sabe quem vai ser esses poucos escolhidos. Temos que fazer a vontade do reino de Deus com a pregação do Evangelho Novo Mandamento. Então, a doutrina de Cristo e o que Jesus só ensinou aos seus discípulos está revelado. Busquem tudo aquilo que foi falado, direcionado pelo Espírito Santo, é direito de cada um buscar aonde está escrito. Vai lá em Mateus 5, do versículo 1 em diante, vão ter surpresas. Vão ter surpresas. Então, está provado. Por isso que Apocalipse 2,2 vem dizendo que os tais que estão sendo considerados apóstolos são mentirosos. Primeiro que os apóstolos só aprenderam de Jesus o tal ensino que é o Evangelho. Então, além do título não estar compatível, pregam Antigo Testamento com título de apóstolo. Então, está provado biblicamente, e eu aqui estou revelando, não são interpretações próprias, tá? Porque Apocalipse 2,2 deixa bem claro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. O achaste mentiroso. Eu não posso fazer nada, porque está escrito. Eu apenas aprendi e passo aquilo que aprendi. E de graça eu estou dando aquilo que Deus me deu. De graça dai, de graça recebeste e de graça dai. Está aqui. Estou fazendo a minha parte, glória a Deus, e é o que nós realmente temos que procurar saber o que o reino de Deus determina para nós. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.